Nós fomos alunos da professora Alice, as moças todas. Umas quiseram vir para Salvador, fazer outros cursos, mas foi quando chegou em Jacobina o Instituto Senhor do Bonfim. Ainda no governo de Getúlio Vargas, esses governos todos de Getúlio, de ditadura e depois de democracia. Então, devido a essa quantidade enorme de professores leigos no Brasil, viu-se que a Constituição de 34 mostrou que era necessário uma formação maior no número de professores. E então, além das escolas normais que surgiram também os institutos. Então, Instituto Senhor do Bonfim, que formava professores e que saiu de Bonfim e foi para Senhor do Bonfim e foi para Jacobina. Para Senhor do Bonfim foi uma escola filiada às Sacramentinas daqui de Salvador, para dar o curso normal. Então, eu estava com 12 anos, tinha que fazer o exame de admissão, e a minha irmã mais velha, 19, e nós duas fizemos o exame de admissão no mesmo dia. Aí ingressamos no Instituto Senhor do Bonfim para fazer o curso normal. Mas era um curso onde havia uma preocupação, não só com a parte pedagógica, com a parte da didática, mas havia uma preocupação, porque o analfabetismo era tão grande que então eles perceberam, isso era no governo de Landulfo Alves. O secretário de Educação era professor Isaías Alves. Então, não sei se por determinação do governo federal, ou porque eles tinham assim essa formação de gente do interior, eles eram de Santo Antônio de Jesus, mas eu penso mais que por uma determinação assim, porque os governos estaduais também podiam decidir muito sobre a educação. Mas eu penso que era uma determinação assim mais nacional, formar professores mais próximos da realidade desses meninos do interior, do campo, e colocar escolas em lugares onde nunca a escola tinha entrado, tinha acontecido, tinha chegado. Então, era uma formação muito rápida. Com 5 anos, nós estávamos formados em professores. Professora, pode voltar um pouquinho Sim. no tempo e falar um pouquinho mais da escola Dona Alice? Porque 150 com uma única professora... Ah, sim, posso lhe falar. É só feminino, né? Não. Ah, misto? Já era misto. Sim, realmente eu tenho que lhes falar sobre isso. A professora Alice, quando um aluno da professora Alice chegava à 3ª série, ele já estava num nível de aprendizagem muito bom. Então, basicamente, fazer as operações fundamentais, saber ler bem, escrever bem, isso ela ensinava muito bem. Um aluno da 3ª série, quando terminava a 3ª série, que ia para a 4ª série, ele já estava pronto a ser um monitor. Então, eu fui uma das monitoras da escola da professora Alice. Eu era monitora da 1ª série. Quem era da 5ª série era monitor da 2ª série. Então, ela dava as coordenadas gerais, mas os seus alunos de 3ª série não eram todos. Ela selecionava os alunos que tinham condições de serem monitores. Ele já é falecido, mas foi meu colega na Assembleia Legislativa e eu fui monitora dele na escola da professora Alice. Foi Fernando Daltro. Foi deputado Fernando Daltro.
Ainda me lembro muito, demos muitas risadas quando nos encontramos depois de longos anos na Assembleia Legislativa, que eu então lhe falei assim, lembra-se quantas vezes você tomou borrachada, porque tinha uma borrachinha redonda que botava no fundo do lápis, né? Quantas vezes você tomou borrachada porque não havia jeito de você aprender isso, assim, então fala, foi muita risada, porque eu tinha sido monitora dele. E era por isso que ela conseguia. Os pequenininhos de 6 anos, 7 anos, a mãe dela assumia e alfabetizava. E os meninos já vinham prontos para a primeira série, onde a professora Alice começava a fazer o seu trabalho, e era uma professora de uma organização tão grande que quando ela dava as tarefas da primeira série, e aí ia cuidar da segunda série, voltava para ver se já estava terminada, e daí a pouco já ia para a terceira série, para ver se o monitor da quarta série tinha dado conta do recado, e depois ela tinha a hora que passava as tarefas da quarta série e da quinta série, e que tomava lição, e nós voltávamos de tarde. A escola era o dia todo, era de tempo integral. Nós íamos de manhã e íamos de tarde. Por isso que a professora... E faziam refeições na escola também? Não. Todo mundo ia a pé para casa, porque a escola ficava no centro da cidade e vinha menino de todo lado. E era uma casa? Era uma casa muito grande. Era uma casa grande. Que ela adaptou para a escola? Que ela adaptou. Agora, era um salão enorme. Era um salão enorme. E ficavam todos no mesmo salão? Sim. Tinha as salas? Não, todos no mesmo salão. Na parte de cima... tinha assim como um mezanino, que era ali na Serra da Jacobina, então a parte de baixo da escola era um salão. E a parte superior, que já era junto da serra, era onde a mãe dela ensinava as primeiras letras. E na escola da professora Alice, eu ainda me lembro, o sanitário, nós tínhamos que pedir a licença era uma pedrinha. Chegava na carteira da professora e pegava aquela pedra e dizia licença, porque o menino estava precisando ir no sanitário. O sanitário era uma casinha lá no fundo do quintal, na serra. Beber água. Como essa história da pedra? Era a licença para ir ao sanitário. Pegava uma pedra e... Sim, ela precisa controlar quem estava no sanitário. Então, na mesa da professora tinha uma pedrinha redonda que nós chamávamos a licença. Então, quando você tinha uma necessidade fisiológica, chegava na mesa dela, pegava a pedra e dizia assim, todo desconfiado, licença. Aí saía com a pedra, voltava, botava a pedra no lugar. Para beber água. Não tinha filtro, era água do Rio do Ouro. E tinha um quartinho assim, com uma talha de aproximadamente 1 metro de altura. Cada um levava seu copo de casa, levava uma mochilinha com seu copo, seu livro, e não podia levantar a hora que quisesse para beber água. Tinha um intervalo para cada turma beber sua água. Então, quem era da segunda série tinha que esperar, tinha que aguardar sua sede, tinha que guardar a sede para só ir na hora da segunda série. A professora Alice era muito severa. Tinha uma régua de madeira muito grande, maior do que larga, assim, com uns 5 centímetros de largura. Felizmente, eu nunca experimentei da famosa régua da professora Alice, mas ela, quando descia a mão, era com vontade. Então, ficávamos muito assustados. E isso lhe foi alguma inspiração ou aprendizado para a futura professora? Não, achava terrível. Inclusive, uma vez ela também puxava muito as orelhas dos alunos, quando passava junto que a lição não estava bem feita, ela puxava a orelha. Certa feita, ela puxou a orelha de uma irmã mais tímida das minhas irmãs. Mas a minha irmã mais velha falou, não quero que puxe a orelha da minha irmã, não. A senhora está puxando a orelha da minha irmã porque
ela é muito frágil, ela é muito tímida e ela não tem mãe. Nossa mãe não puxaria nossas orelhas. Ele passou uma lição de moral na professora, tanto que a professora não gostava muito da minha irmã porque ela era uma pessoa assim, da verdade. Mas não me inspirei nesses métodos, não. Pelo contrário, procurei sempre me afastar porque achava terrível o castigo físico na escola. Pois bem, depois da... Aí se formou. Sim, como professora, né? Professora Alice era muito, me tinha muita consideração, justamente porque eu era uma ajudante, assim, eu gostava, adorava ser, era uma promoção, né? Ser monitor da professora. Então, depois eu fui para o exame de admissão, estava muito bem preparada, ela ficava muito feliz que seus alunos todos passavam no exame de admissão. Nesse primeiro exame de admissão, então, ao Instituto Senhor do Bonfim, os alunos da professora Alice davam show. Eu me lembro muito de um professor que arguidou no exame de admissão, professor Joaquim José de Almeida Gouveia. Ele era promotor de formação, foi para Jacobina. Mas se lá não tinha antecedentes de escola de nível superior, os que chegavam com nível superior, e ele era promotor, advogado, então eram logo convocados a dar também sua participação. Tinha um detalhe nesses institutos educacionais. Eu me recordo que eles não eram públicos totalmente. A prefeitura se encarregava de providenciar a casa, pagar o aluguel, a luz e outras, essas despesas assim. Mas eu me recordo que as famílias, pelo menos as famílias que tinham poder aquisitivo maior, as famílias pagavam. Nosso pai pagava meu estudo e da minha irmã. Então, Jacobina era o centro de uma região. Então, vinham estudantes, tinha um internato, vinham alunos, só não tinha internato para o sexo masculino. Esses meninos ficavam em repúblicas, em casa de parente e tudo. Mas o Instituto Senhor do Bonfim atendia toda aquela região que ia de Jacobina até Irecê. Então, eram estudantes que vinham desses lugares e tinham um sistema de internato com mais de 50 alunos internos. Era uma casa muito grande, mas outra alugada, mas eram famílias mais ou menos abastadas que pagavam o Instituto Senhor do Bonfim. Era uma parceria entre a prefeitura e a comunidade.